E isso já está tudo preparado. Quando vai com um espaço que não tem nada, tem que construir tudo isso, né? Dimensionar esse cabeamento para fazer, para entender, para a gente proceder. Por isso que às vezes, se a gente entender que para eu fazer luz eu preciso de quê? De uma fonte, de um cabeamento, de uma potência e do controle. Dimensionando isso, tendo a consciência de saber de como tu vai operacionalizar tudo isso, tu consegue proceder. É simples, é fácil. Né? Muito fácil. Fácil até demais. Para quem já tem a prática, né? Porque obviamente a experiência ela te proporciona facilidade, difícil, né? Aquilo que já foi difícil, que hoje é fácil, um dia já foi difícil. Nós já fizemos aqui alguns cursos de iluminação. Tem algumas pessoas que já operam aqui que foi nossos alunos. Mas eu sempre digo, eu não ensino ninguém a fazer luz, porque a luz vem na tua cabeça. A mesma luz que tu enxerga para um espetáculo, eu não enxergo, eu já enxergo por causa da minha imaginação. Entendeu? É subjetivo. Eu ensino você a mexer nos refletores, né? A usá-lo, a usar as cores, essas coisas todas. Eu ensino isso. Mas a criar luz, não. A criar é você que na sua cabeça que vai dizer. Porque cada um tem um modo de ver. A percepção ela é subjetiva, né? Aquilo que tu imagina, o outro vai. É aquela história de tu entender a fruição artística, né? Por isso que tem aqueles vários pontos de vista, né? A gente recorre àquele ensinamento de Maleta, né? A polifonia das coisas, né? Porque são os pontos de vista. E luz ela envereda por esse caminho. Aqui tem um rapaz que fez... A técnica a gente aprende aqui, no dia a dia. Ele fez um espetáculo aqui chamado A Bela e a Fera também, né? A Bela e a Fera. Ele fez um espetáculo do Incêndio. Só que ele não era iluminador, ele era sonoplasta. Mas, acostumado a andar com teatro, o cara achou que era iluminador, trouxe ele pra cá. Você sabe que na Bela e a Fera tem uma cena em que ela vai lá pro porão, que tá tudo escuro, só tem uma lâmpada na rosinha, né? Pois ele deixou a mina tudo escura, cheia de móvel aqui no teatro, aqui dentro do palco, e ela tinha que vir aqui pro centro, apagou tudo, deu um BO. Pronto. E a mina vinha chutando cadeira de lá pra cá. Até chegar aqui na frente chutando. Vizinho, o caiu lá no meu seminário. Aí eu falei pra ele assim, terminou o espetáculo, mas rapaz, por que tu deixou a mina no escuro? Não, é porque ela é um sótão, tá no porão, tá? Tem que estar no escuro. Mas tem eu digo, doido. De luz. Eu falei, doido. Quem tem que dizer que tá escuro ou não é o ator, porque pode estar no meio do sol. É o contexto, né? O ator tem que passar para lá, para a plateia que está no escuro. Não pensava você deixar no escuro. Mas como eu ia fazer? Aí eu fui e disse para ele, bota um azul bem escuro, bem forte e deixa fraco. Que ela vai ver os móveis, vai passar e dar a impressão que está dentro de um sótão. Aí ele fez. No outro dia eu vim, montei para ele, foi, operou. Eu e ele vinha ali conversando, o dono do espetáculo passou e disse, porra, essa luz de hoje não vai parar, rapaz, tu te superou. Aí eu olhei pra ele, não deu nem os créditos. Né? Pegou pra si, tá certo, tá certo. Uma coisa pra gente também entender esse processo é ver. Assistir, fruir. Quanto mais tu assiste, tu vai ganhando gamas de experiências visuais. Então, o que vocês tiveram a oportunidade de ver, vejam. Tem o processo tanto do audiovisual como do teatro, ver tudo, espetáculo de dança, ver tudo. Porque luz é imagem, né? A gente entender que luz é uma junção de imagens em movimento, né? Principalmente no teatro, né? As imagens elas estão em movimentos constantes. E quando tu vai iluminar, tu vai ter que pincelar essas imagens, né? Dando sentido para elas. A nossa prática final podia ser aqui, né? Ai, Se a gente tivesse oportunidade de pauta, ainda mais nesse período. Mas eu soube que os trabalhos de encerramento do CACEM vão ser aqui. Olha aí, você nós Ia ser no João do Vale, Federal. só que vai ser aqui. Ah, mas isso tem a estadual, né? Então ela tem convênio aí, o governador libera não interessa mais aqui. Eu não sei como é que tá. Não tem mais pauta para esse ano, dia nenhum.
A gente está trabalhando até nos dias de folga que botaram as semanas de teatro. A gente tá vindo pra cá segunda e terça. Aí o Silvio lançou o calendário, vê se a gente não consegue fazer aqui mais rápido. Foi cedido uma pauta para a universidade, o teatro. Em uma das assembleias eu sugeri que fizéssemos o encerramento das atividades, das disciplinas aqui. Só que eu acho que não vigorou, né? Porque eu queria que as coisas tivessem essa interdisciplinaridade, por exemplo, principalmente com o pessoal de encenação. Sim. O pessoal de luz interagisse com esse pessoal para construir a luz e, obviamente, o pessoal de caracterização e caracterizar esse personagem, o pessoal de cenografia construir. A Nossa, ideia sim. era essa. E aí qual foi a posição deles? Nada, Como é né? que o processo- É porque esse pessoal, a gente fala uma coisa pra esses pessoal, são moles. Porque o que eu entendo, eu acho que é um processo de a gente interagir com as linguagens, né? Interagir com os elementos. Sim. Aí fragmenta muito o conhecimento dentro da universidade. Fragmenta muito. E é proporcionar o quê? Experiência, né? Na Sim. prática. Já tivemos curso aqui, na época que era o Fernando aí, né, que fez uma cena. Ele, o espetáculo foi produzido, apresentado e operado pelos alunos. Quem fazia luz foi criar a luz para o espetáculo. Quem dançava foi dançar, quem representava foi representar. Quem fazia a produção, tudo, alunos, todos alunos. E fizeram esse espetáculo. Foi operado. Passou 4 dias aqui fazendo espetáculo para poder ter a movimentação. Hoje é um operador, amanhã é outro, depois é outro, entendeu? Eles foram fazendo isso, fazendo as equipes. Então, foi muito legal. Tem os alunos meus, algumas alunos que fez do SESC também, elas já vieram para cá, chegaram a operar a luz, a Jaine, que é da UFM, ela me orientando, aqui é lá eu trago, é possível, ela já operou luz também, as luzes, que algumas luzes que eu fiz, né, eu trago ela no dia, ela observa de como é que executa, e no outro dia, hoje, o que vai fazer já? Obviamente eu do lado dela, né, Ela veio mandar luz para mim. pô, ela já veio montar. Para quem se disponibiliza e tem essa possibilidade, eu sempre, na minha estada na UFM, eu sempre proporcionei essa vivência, né? Principalmente para quem quer, né? A gente sabe que a dinâmica e a vida de todo mundo é corrida, mas sempre que alguém tiver interesse, vai ter uma montagem, eu consigo, professor. Se quiser, entre em contato com a gente que a gente cria a oportunidade. A Jaine, eu já pedi para a Jaine já veio assistir montagem. Aí eu disse, eu sempre faço uma atividade, agora tu vai refletir sobre a luz, criticamente, né, a partir dos ensinamentos da disciplina, do conhecimento adquirido, que a monografia dela é sobre luz, né. O do Xavier, a Natália já teve mais uma dificuldade, que eu vi orientando do semestre passado, né. Nós fizeram um trabalho interessante, eu acho que vão ser publicados na revista Luz Ensina. É mesmo? Tanto do Xavier como da Natália. A Natália era sobre o quê? Sobre luz. Ela queria falar de um outro tema que eu disse, Natália, eu não domino. Por esse caminho, se tu quiser aí, nas conversas, nos encontros com ela falou, professor, fiz uns experimentos na disciplina. Eu disse, pois é isso que vai fazer. Eu fiz uns experimentos na pandemia. Eu disse, aí eu passei um conteúdo para ela e disse, começa a refletir sobre isso. E o que essas experiências foram provar? Aí saiu. O trabalho dela é... Deixa eu ver. Eu não sei o que é na pandemia. Pô, ela fez um artigo super interessante. A gente mandou para a revista Luz em Cena. O pessoal gostou pra caramba. O Ivo Godoy entrou em contato comigo. Por meio dele, só para vocês verem como as coisas acontecem. Semana passada, o Ivo entrou em contato comigo, me convidando para me participar do conselho de parecerista da revista. E eles que encaminharam, porque eles tinham que encaminhar, né, para colaborar. Eles não é obrigatório publicar, mas a gente tem que submeter o trabalho. E agora a gente já recebeu uma devolutiva deles que eles gostaram do trabalho e que eu acredito vai ser publicado em uma das revistas. Porra, muito bacana pra gente começar a refletir sobre isso. Não, o trabalho do Xavier, eu não tive tanto trabalho com o Xavier, do que eu tive com a Natália, né? Talvez ela tá iniciando, né? E aí tem algumas confusões ainda com as coisas. E ele sempre teve já o contato com mas ela conseguiu proceder. A Natália é um trabalho interessante. O trabalho do Xavier foi muito bacana. A gente não teve dificuldade. No primeiro encontro, o Xavier me apresentou o projeto de monografia dele e disse, Xavier, é assim, 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 assado. O que tu acha? Eu disse, é assim. Ele começou a desenvolver e dentro de uns 2 meses ele entregou o artigo
finalizado. É aquela coisa, ele também ele veio para cá em alguns momentos, ele participou de algumas produções, mas ele já tinha uma outra vivência também. Ele falou sobre Marcelo Flecha, sobre o espetáculo Pai e Filho, Ensaio sobre a Memória. Ele faz uma análise técnica, né, desses espetáculos, onde a gente mostra a Raider. Ele disse, não, vai lá, conversa com o Marcelo, solicita isso e isso. Aí ele foi, conversou com o Marcelo, tirou foto. Dentro do artigo dele tem fotos dos primeiros coisas que o Marcelo imagina Marcelo é incrível. Aí O Marcelo muito é tão bacana. Vai ser detalhista. publicado se Deus quiser. Ele é fantástico. Teve uma oficina que ele fez aqui que foi pela Funarte, que é de direção técnica. E ele mostrou os escritos dele. Assim, ele pensa tudo, desde o figurino até Ele tem um conceito de luz muito direcionado para a parte cenográfica também, né? Onde o elemento iluminatécnico faz parte do cenário, né? E professor, eu tive uma dúvida muito interessante, porque ele apresentou ensaio sobre a memória lá, eu estou no espaço dele, mas ele apresentou aqui também. Eu fiquei imaginando como é que vai ser essa transposição de espaço. E para tu ter uma consciência, isso é uma coisa importante quando vocês forem proceder. Tem muita gente que se perde, que tem equívocos. Por exemplo, o cara pensa um mapa de luz, aí ele chega no teatro, no Arthur Azevedo, onde tem uma disponibilidade de equipamento maior, aí ele começa a inserir esses equipamentos que não fazem parte do que ele imaginou. O espetáculo de Marcelo, vocês podem assistir em qualquer lugar. Lá na casa dele, aqui, em qualquer lugar. Ele vai ser sempre o mesmo espetáculo em termos de luz. Ele não insere nada. Ele chega aqui e diz, o espetáculo dele já tem um raio definido. Já tem a potência definida. Ele não vai inserir nada. Porque se ele inserir, ele vai modificar aquela obra visualmente. E quando ele for lá para o interior do estado, onde não tem nadinha, só tem um ponto de luz, ele não vai conseguir proporcionar. Então o entendimento dele é que ele concebe o espetáculo onde os elementos precisam interagir com a obra enquanto ele existir. Ele concebeu a obra para aquela, a obra é essa. As coisas já estão definidas, já estão claras na cabeça dele. Ele não insere nada, porque tudo é experimentado antes. É quando eu falo, o espetáculo do Marcelo, a gente consegue identificar a harmonização desses elementos. Isso é importantíssimo para a parte visual. A gente precisa ter essa consciência, entender que é importante de como é que eu posso utilizar. E não imaginar, porque o imaginar a gente só consegue fazer no experimentar. Se tu já vai colocar aquilo dali como um produto final, então faz o que tu já veio fazendo. Não coloca algo porque tu pode ter resultados desagradáveis. E é essa consciência que o Marcelo tem. E a encenação, né? Porque ele pensa A quantidade de fonte, a quantidade de luz. Ó. No artigo do Xavier, a gente identificou que a potência é sempre a mesma. Mas são dois tipos. Porque ele vai utilizar sempre os mesmos equipamentos que ele já definiu no rádio. Aí ele chega aqui, ele tem esse modo, vou utilizar, não. Ele fez aqui e utilizou porque ele tinha, porque ele ia apresentar lá no SESC, ele ia apresentar lá na casa dele. Ele não coloca nada do que não está lá. Do que não está, do que foi imaginado. Ele não coloca nada. Ele monta aqui, todos os espetáculos dele seguem essa característica, em termos de visualidade. Então, as coisas já estão finalizadas, né? E aí eu observo que alguns, quando eu chego aqui, eles imaginaram uma luz. Eles chegam e eles olham e dizem, bota mais esse. Aí bota, insere mais esse aqui. Não, vou botar mais um elipso bem aqui. Eu vou fazer um foco aqui. Aí na hora do espetáculo, o artista, a pessoa não fica em foco. Não foi ensaiada com aquilo. Entende? Principalmente espetáculo de encerramento de criança. A pessoa que vai proceder esse tipo de trabalho tem que ter essa consciência. Dificilmente uma criança ela vai ter uma consciência espacial. Óbvio que tem crianças que se destacam, né? Então tu tem que proporcionar uma luz geral, onde esse espaço ele vai estar iluminado de maneira igual. Se a criança for para lá vai estar claro, se ela vir para cá, dimensionar isso. Quer uma luz mais
marcadinha, tu participa desse processo desde o início. Essas crianças, esses participantes, eles vão dominar esse espaço. Porque a pessoa que atua, ela tem que dominar o espaço cênico, né? Sim. Tem que ter essa consciência de locomoção, de como que esse espaço faz parte da obra, né? Porque o iluminador ele ilumina o espaço. A partir do espaço cênico que existe, né? O espaço cênico que vai levar para o espaço dramático, né? Que é o espetáculo, que é o espaço da obra, e diz, poxa, o espaço dramático é esse. Então, pô, vou iluminar esse espaço da forma como ele quer ser representado, que eles querem a expressividade que se necessita, né? Então é nesse sentido da consciência, né? Da visualidade. Principalmente nessa contemporaneidade, né? Onde o hibridismo das artes elas estão muito latentes, né? Elas precisam estar, utilizando o termo do Malheiro, né? Elas precisam estar entrelaçadas, né? Mas eu gostei da sua ideia, professor.